Olá, eu sou Alcione Oliveira, sou aqui da cidade de Campina Grande, trabalho com artesanato há mais de um ano e agora tenho meu ateliê aqui na cidade. Trabalho além do macramê, que é uma peça que nós vamos aprender a fazer hoje, trabalho também com outros tipos de artesanato, como crochê e pintura. Hoje vou ensinar vocês a fazer uma peça em macramê, que é um painel mais suporte de planta, em uma peça só. Essa aqui. Então, vamos agora com a lista de materiais. Aqui está o material que nós iremos precisar para confeccionar a nossa peça. Nós vamos precisar de uma linha para macramê. Eu gosto de utilizar essa linha aqui para esse trabalho específico. Por quê? Ela é uma linha de espessura muito boa para esse trabalho. Não é uma linha muito fina, nem muito grossa, certo? Mas não é obrigado você utilizar ela. Se você não encontrar ela, ou se você já tiver outra na sua casa com espessura semelhante, que você acha que dê para fazer o seu trabalho, então não vai ser necessariamente utilizar essa. Você pode utilizar a que você tiver e que você achar que vai ser ideal para não ficar muito fino, muito grosso, enfim. Eu trouxe essa aqui para você ver a espessura dela, pra você ter ideia da espessura dela, tá vendo? É uma linha bem maleável e ela também, ó, não é grossa nem é fina demais, tá vendo? Você pode também utilizar outras linhas, cordão, barbante, fio náutico também, mas aí, contanto que tenha isso aí, não muito fina, nem muito grossa, tá certo? Mais ou menos essa espessura, porque senão o trabalho vai ficar ou muito pequenininho ou muito exagerado e difícil de manusear. Eu tenho aqui já essas pecinhas aqui em casa de madeira e também você pode utilizar outra peça, pode ser esses galhos de árvore, tá certo? Você escolhe um galhozinho de árvore bonitinho, tal, que você pode utilizar. Ou então você vai na madeireira e pede uma madeirinha assim que seja redondinha. Ou você pode usar também, se for uma quadrada que você tiver, não tem problema. Mas para esse trabalho eu gosto de fazer ela assim, redonda, tá certo? Aí você pode mandar confeccionar na madeireira. Vamos precisar também do pincel, cola, um recipientezinho que você tem aí na sua casa, que nós vamos colocar um pouquinho de água com a cola diluída, tesoura e essas pecinhas aqui é opcional, tá certo? Não é obrigado. Se você quiser colocar, que dá um charme a mais na sua peça. Se não, você pode deixar sem, não tem problema nenhum, tá certo? Essas peças você encontra em armarinho mesmo. São umas bolinhas de madeira com um furo no meio, que é para passar a linha aqui no meio, certo? Então, é isso que nós vamos precisar para a confecção da nossa peça. Para adiantar, eu já cortei aqui os fios. Nós vamos precisar de 8 fios, medindo 2,70 metros cada, tá certo? 2 fios com tamanho de 70 centímetros. E 56 fios menores, são 20 centímetros. Esse aqui, 20 centímetros, você vai cortar 56, que eu vou utilizar 28 para cada folha. Essa é a parte da folha que a gente vai fazer. Então, 20 centímetros, tá certo? Desse aqui. E são 28 medidas para cada folha. Tá certo? Caso você queira fazer uma folhinha menor do que esse tamanho aqui, ou maior, enfim, você diminui algumas, tá certo? Mas para esse tamanho, eu vou cortar 28 para cada folha, tá certo? Cortei também 10 fios na cor cinza, tá certo? Para dar um detalhe, um diferencial também no nosso trabalho. Caso você não tenha ou você não queira, não é necessário, tá certo? Você pode deixar a sua peça toda de uma cor só, ou acrescentar mais de uma. Você pode botar 3, 4 cores que você achar que fica legal no seu trabalho, tá bom?
aqui já com o pauzinho aqui pendurado, tá certo? Você vê uma forma melhor de você deixar ele apoiadinho para você trabalhar. O primeiro fio, nós vamos fazer o fio inicial. O ideal é que você faça, divida o fio no meio, tá certo? E você vai vir aqui por cima, tá certo? Pega aqui, ó, e vai passar o fio, as duas pontinhas juntas, você vai passar aqui dentro. Você vai fazer isso aqui no seu fio, certo? Esse é o nó inicial do nosso trabalho. Essa é a forma ideal para você fazer, você iniciar o trabalho, essa forma que eu fiz. Algumas pessoas fazem o contrário, mas eu não acho a forma correta, tá certo? Seu trabalho não vai ficar muito legal se você fizer o contrário. Eu vou tirar de novo, eu vou fazer para vocês entenderem melhor, tá? Vai colocar por cima e não por aqui. Eu vou colocar assim para vocês entenderem como é a forma errada de fazer o trabalho. Se você vir por aqui, por trás, e passar o fio aqui no meio, ele vai ficar assim. Ó, tá vendo? Diferente. Eu vou deixar ele aqui para vocês entenderem e vou colocar outro fio da forma correta para vocês fazerem. Aqui. Peguei outro fio na metade, junto aqui as pontas. Venho aqui e vou levar ele por cima da madeira e vou passar aqui, ó, os fios no meio dele, certo? E a gente puxa aqui. Olha só, tá vendo a diferença? Essa é a forma que a gente vai trabalhar, tá bom? Vamos colocar todos os fios assim. Esse aqui eu vou tirar e fazer da forma correta. Divido o fio no meio. Deixa eu estar aqui. Coloca por cima. E passa por dentro aqui, ó. Isso aqui. Nós vamos colocar os 8 fios, todos dessa maneira. Vou colocar aqui mais um, pra você entender bem direitinho, não ficar com nenhuma dúvida, tá certo? Dobrou aqui na metade, ó, por cima. E passa aqui no meio. Puxa. Pronto, dessa forma aqui. E vamos continuar fazendo isso em todos os outros. Aqui, vamos colocar o último fio da sequência. Pronto, é isso aqui. A gente pode aproximar mais. Você sempre que for fazendo seu trabalho, você vai sempre arrumando, organizando, tá? Ajustando os fios. Para não ficar muito folgado, muito apertado, torto, tá? Então você vai ajeitando direitinho, conforme você for fazendo, você vai vendo onde precisa ajustar. Feito isso, a gente vai fazer agora a nossa próxima etapa, que é o nó quadrado, certo? O nó quadrado. O nó quadrado, a gente vai pegar aqui esses 2 fios, que no caso agora se tornaram 4, né? Os 2 fios que a gente prendeu aqui, e agora nós temos 4 fios. Vamos pegar aqui os 2 do meio, deixar juntinhos, e vamos trabalhar com esses 2 aqui da lateral. Vamos passar primeiro esse aqui por cima, tá? A gente vai deixar essa barriguinha aqui, ó, quase formando um 4, certo?
por cima dos 2 fios do meio. Esse aqui do outro lado, você vai passar por cima desse, por trás dos outros 2 e aqui dentro da barriguinha que a gente deixou antes, tá? Eu vou explicar novamente, aí a gente puxa tudo aqui. Não vamos subir até o final lá, vamos deixar esse espaçozinho aqui, ó. Pronto, assim tá bom, certo? E agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém começando desse outro lado. Vamos fazer a barriguinha desse lado, passando por cima dos 2 fios. Vamos pegar esse aqui, passar por cima, ó, por cima desse. Por trás dos outros 2 aqui e puxar ele aqui, ó. Puxa tudo. Tá vendo? Fez o nozinho aqui, puxou até aqui em cima, ó. Apertou, pronto. Fizemos aqui um. Vamos fazer a mesma coisa nesses outros 2 fios aqui. Separa os 2 do meio. Faz aqui. Eu vou afastar um pouquinho esse daqui para ficar mais visível aqui para vocês. Faz aqui o 4zinho aqui desse lado, ó, por cima, tá? O outro você vai passar aqui, ó, por cima desse, por trás dos 2 e aqui dentro desse espaçozinho que a gente deixou do 4, ó. Puxou tudo. Ó. Ajustou, deixando um espaço mais ou menos de um dedo aqui, ó. E agora vamos fazer do outro lado. O 4zinho por cima aqui, dessa vez desse lado. A gente fez o outro desse lado e agora desse, certo? Fez isso aqui, passou esse aqui por cima, aqui, por trás dos 2 do meio, e pegou aqui, ó. Puxou e apertou. No início parece ser bem difícil, bem complicado, mas não é, gente, é super fácil, tá bom? Conforme você for fazendo, você vai pegando a prática, a forma melhor de você segurar os fios e você vai ver que é uma coisa bem simples, tá certo? Não tem dificuldade, tá bom? É só fazer com carinho, com atenção, prestar atenção aqui que você pega rapidinho. Ó, vamos fazer a mesma sequência, tá bom? Fiz de um lado, ajustei aqui, ó. E agora do outro. Mesma coisa aqui. 4. Por trás, pegou aqui, puxou, ajustou. Agora do outro lado, cima, esse por trás, pegou aqui, puxou e ajustou. Ajeitar aqui. Pronto. Então, fizemos os nossos o nó quadrado, tá certo? 4 vezes. Olha. Então fica assim. Vamos para a próxima etapa agora. Agora vamos fazer o nó quadrado, só que iniciando aqui do meio, tá certo? Vamos pegar aqui os 2 fios, ó, bem centrais aqui, um de um lado, outro de outro, juntou. Vamos pegar aqui, ó, mais esses 2 aqui, tá? E vamos fazer a mesma coisa, o nó quadrado, só que aqui do meio. Vamos deixar um espaçozinho maior daqui, do outro pra cá.
Fechou aqui o nozinho, ajustou, pronto. Agora a gente vai fazer outro nó quadrado, só que aqui, ó. A gente fez esse aqui, aí a gente vai pegar agora os fios aqui, ó, do lado, tá certo? Vocês estão entendendo? Ó, a gente usou esses 4 aqui do meio e agora a gente vai usar esses aqui como os do meio, do próximo nó quadrado. Esse aqui vai ser o que a gente vai usar aqui e esse agora vai ser o que vai usar aqui do outro lado, certo? Ó, faz a mesma coisa. Fecha um espaçozinho e fecha o nosso nó e ajusta assim, ok? Vamos fazer agora desse lado, utilizando esses aqui. Você deixa isso da mesma altura desse aqui, tá? Vamos agora fazer agora nesse canto aqui. Mesmo espaçozinho que a gente deixou aqui, deixando mais um espaço aqui, tá? Fechou. Da mesma forma, vamos fazer agora desse lado. Ver se tá da mesma altura desse, ó. Quando você ajustar, você não puxa muito, tá bom? E também nem deixa folgado. Você puxa de jeito que ele fique firme, tá bom? E não apertado demais nem folgado. Ó, ficou assim, certo? Agora vamos fazer mais um aqui no meio. Nó quadrado também. Vamos lá de novo. Aqui. Vamos deixar ele também aqui no meio, na altura desses. E vamos fechar. Ok? Feito isso, agora a gente vai fazer aqui, ó. Com esses aqui, tá bom? Mais um nó quadrado aqui. Deixa também o espaço aqui com o dedo. Agora, vamos fazer aqui, ó, nesse nível aqui, usando esses 4. E vamos fazer um na altura desse aqui.
E agora vamos finalizar essa sequência com um aqui no meio. Esses fios aqui do meio, você sempre vai prestando atenção e ajustando se eles não estiver enrolando, tá bom? Senão não vai ficar muito legal. Você sempre se atenta a isso aí, para seu trabalho não ficar com essas falhas. Espaço aqui mais ou menos de um dedo, fechou, ajustou. Pronto. E fica assim. Agora vamos fazer o nó duplo, tá certo? Aqui, ó. Vou pegar o da ponta, tá? Vou puxar pra cá. Pegar o próximo. E passar aqui, ó. Ajusta. Não vamos deixar muito aqui em cima, vamos deixar um espaçozinho. Aqui, acho que tá legal. E o nó duplo, né, o nome já diz. Tem que dar 2 voltinhas. Ajustou. E esse aqui sempre puxando aqui pro lado, que é o fio guia, ele vai guiar para onde você quer que fique o seu trabalho. Ah, não, o próximo agora. Já foi aqui 2, agora o próximo, mesma coisa. Uma vez. Deixei ficar aqui bem juntinho do outro, tá? Ó. Juntou, mais uma vez.
Agora, nós vamos trabalhar com o nó aspiral, certo? Eu vou iniciar primeiro aqui desse lado. Nós vamos trabalhar nas duas laterais, tá certo? Vamos fazer aqui primeiro. Que ele é bem... a forma de fazer é bem parecido com o nó quadrado, porém você vai fazer todas as viradinhas de um lado só, certo? Deixa um espaçozinho aqui, ó. E dá sequência, sempre iniciando o nó do mesmo lado, sempre desse lado. Aí ele já começa a dar as voltas, ele vai girando aqui, vai ficando em forma de espiral mesmo. Bom que dá um diferencial no seu trabalho, porque muda um pouco, sai um pouco do nó quadrado. O nó quadrado é muito utilizado e o aspiral, ele dá esse efeito e fica bem legal. Ó, a gente já vai girando aqui, tá vendo? Agora, vamos fazer do outro lado, tá certo? Mesma coisa que a gente fez aqui, vamos fazer aqui desse lado. Aí, você deixa aqui o início, de preferência da mesma altura do outro, tá certo? Ó, iniciando mais ou menos aqui, mesmo nível. E segue da mesma forma, sempre iniciando o nó do mesmo lado, que é para ele dar as voltinhas.
Aqui no meio, nós vamos voltar a fazer a sequência do nó quadrado, tá certo? Ó, nessas pecinhas aqui do meio, você divide 4 pra cá e já vem fazendo o nó quadrado aqui dessas 4, certo? A gente vai fazer... três nós. Vamos fazer mais um, né? Vou mais um aqui. Pronto, aqui já está bom, certo? Aí vamos fazer na mesma altura desse aqui, vamos fazer aqui. Ficou assim. Feito isso, a gente vai fazer agora uma sequência dessa, só que aqui na frente, tá certo? Que é o que vai dar sustentação aqui na frente, vai segurar o nosso vasinho, tá certo? Então, a gente vai usar essas peças aqui, esses fios aqui, ó, da frente, pra fazer a mesma sequência de nó quadrado. Então, já coloquei aqui o vasinho, que eu vou deixar na minha peça, pra ter ideia de altura, tá bom? E vou prender aqui embaixo, certo? Vou tirar aqui o vasinho. Opa! E vou prender aqui, ó. Um nozinho aqui pra fechar nosso trabalho. Eu pego aqui, ó, o fio, deixo um pouquinho aqui a mais, ó, sobrando essa parte, tá vendo? Ó, prendo aqui, dou uma volta, prendi novamente na mão, e agora eu vou
fechar aqui, ó. Ajustando bem. E ficar bem firme, que é para o vasinho não cair depois, né? E agora é só dando volta, apertando, tá? Pronto, sobrando um pedaço, a gente vai colocar aqui, ó, dentro da dobrinha que a gente deixou lá no final. Passa dentro. E agora a gente vai puxar o fio aqui de cima. Pode puxar bem. Puxa, até essa parte aqui ele vai entrar, ele vai ficar escondido aqui dentro dos outros fios. E senão ele é bem seguro, ele não solta, tá? Pronto, ele vai ficar assim. Aí a gente corta essa parte. Aqui o que sobrou a gente corta aqui, bem reta aqui, ó. Tá? Se ficar alguma pontinha, você coloca pra dentro, esconde. Deixa um acabamento bem legal aí na sua peça. Aqui também, do mesmo jeito. Cortou. Pronto, vai ficar assim, certo? Depois disso, a gente só vê o tamanho que quer ficar aqui nossa peça. Se você quiser maiorzinho, menorzinho, do jeito que você quiser. Eu gosto dele bem grandinho. E aí você corta o excesso, tá? Pronto, finalizamos essa parte. Agora vamos fazer a nossa folha. O fio de 70 centímetros, eu dobrei aqui ao meio, juntei as pontinhas e coloquei uma fita crepe, ou durex também, só pra facilitar aqui, pra passar na madeirinha, tá certo? Ó, aquela bolinha que a gente separou. Facilita aqui pra você passar. Se você quiser passar na agulha de tapeceiro, se você tiver, também dá certo, mas eu acho que assim é mais prático. Ó, rapidinho, tá vendo? Corta aqui essa pontinha. Deixa assim. Aí eu deixo um espaço aqui pra iniciar. Mais ou menos aqui uns 10 centímetros. Certo? Pronto, deixa aqui. Aí é bom você prender, pra não ficar mais difícil de você manusear aqui. Você prende, um durexinho, uma fitinha, você bota aí, só pra apoiar aqui. E você vai começar a usar aqueles fios que a gente tinha cortado antes, os menores, pra gente colocar aqui. E vai ser dessa forma assim. É super simples, você coloca aqui, prender aqui também. Você coloca aqui, ó, dobra ao meio e coloca aqui, um embaixo, dobradinho assim, e o outro,
Você dobra da mesma forma e você vai fazer isso, ó. Coloca ele aqui, ó. E passa agora por dentro dele, assim. E vai puxando, ajustando. Pronto, e aperta bem aqui. Certo? Dessa forma. Vou mostrar mais um aqui pra vocês. Dobrou ao meio, passou por debaixo, ó. Pega mais um, dobra também. E passa aqui, ó. Faz isso. E passa aqui, ó. Por dentro desse. E é só puxar, ó. É bem simples de fazer. Não tem nenhuma dificuldade em fazer essa amarração aqui, esse nozinho. E você vai fazer isso em todos os fios que a gente separou para essa folha. Agora, eu vou colocar aqueles pedacinhos cinza que a gente cortou, ó. Se você quiser colocar outra cor no seu trabalho. Se não, pode ser todos de uma cor só, não tem problema, tá? Ó. E faz a mesma coisa. Eu vou colocar aqui no meio. Deixar os cinzas aqui no meio. E depois eu finalizo com alguns no tom rosé. Agora eu vou voltar pro rosé. Vai ficar a pontinha da nossa folha toda rosé. Isso você pode fazer nas duas folhas, se você quiser. Eu vou fazer apenas em uma folha. A minha outra folha vai ficar toda rosé, certo?
Feito isso, agora a gente vai usar um pente ou uma escova que você tiver em casa, tá? Ajusta bem aqui, ó. Deixa bem apertadinho. Pronto. E agora a gente vai desmanchar esses fios dessa forma. Aí você vê o que você achar melhor. Pode ser com escova, pode ser com um pentezinho, pode ser aquelas escovas para pet, que usa para pentear pet, também é legal de fazer isso aqui, certo? Aí, nesse caso aqui, você vai fazendo com calma, tem que ter paciência para seu trabalho ficar bem acabadinho, com os detalhes que você quer, bem definidos, uma peça mais acabada, certo? Você vai tendo paciência e vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Vai desmanchando toda a sua pena. Pronto, finalizando aqui essa parte, tá? Adiantei aqui, ó. Já fiz toda a folha, tá? Ela fica assim. O bom de trabalhar com esse fio é que a gente pode fazer esse acabamento. Nem todos os fios a gente vai poder desmanchar e deixar ele assim. Eu acho que assim fica mais interessante o trabalho. Então, agora a gente vai cortar para deixar ele mais definido aqui a folha, ela não ficar tão arrepiada. A gente vai aqui, ó, moldando ela, cortando essas pontinhas e deixando no formato e no tamanho que a gente quer. Vai ficar nas pontinhas e você vai ajustando. Ó, assim. E vai cortando toda a sua folha dessa forma. Você pode deixar um pouquinho mais arredondada aqui, mais retinha, pode deixar ela mais reta nesse espaço, deixar mais fininha aqui. Eu vou fazer ela mais arredondada, tá? E é isso, você vai cortando e onde for ficando as pontinhas, ó, você vai aparando aqui. Finalizando aqui, ó, você deixa a sua folhinha assim. Se ficar ainda com os pontinhos, não tem nenhum problema, porque a gente vai passar agora a cola para deixar a sua pena mais durinha, tá? Se você finalizar seu trabalho aqui, provavelmente quando você pendurar ela vai ficando murchinha, ela vai caindo. Pode deixar assim? Pode, não tem problema, tá certo? Mas eu acho que ela fica mais bonita colocando ela com a cola para ela ficar armadinha do jeito que ela tá aqui, certo? E não ela caidinha assim, murchinha, eu acho que fica um pouquinho sem graça. Assim eu acho mais legal de você deixar, certo? Para isso, agora a gente vai passar a cola. Ó, eu já diluí aqui um pouquinho a cola branca com água, certo? Não precisa ser muita cola, tá certo? Também não é uma medida que eu deixo uma coisa certa. Eu vou colocando e deixo ela só mais
mais fininha, tá certo? Pra também a pena não ficar tão dura. Ela vai ficar assim, certo? Com o pincel, eu vou colocar só um plásticozinho aqui pra não grudar na minha mesa. Mas se você quiser, tiver já a mesa, já o espaço aí que você estiver trabalhando, não tiver problema de grudar aí um pouquinho da cola, então, tá? Vou colocar só esse plásticozinho aqui. Pronto. Aí você deixa ela bem penteadazinha, porque quando ela secar, é o formato que ela vai ficar. Então, o ideal é que você deixe ela arrumadinha, os fios, certo? E agora é só passando a cola. Não precisa deixar ela muito ensopada também não, certo? Vai passando, e se ela bagunçar um pouquinho, você dá uma arrumadinha. Porque depois que ela seca, aí já não tem como mais desfazer o iniado aqui dos fios. Certo? Vai fazendo isso em toda a folha. Quando secar, esses fios aqui, a gente também dá o acabamento final, deixa mais retinho. Ou não, se você não quiser tirar, também não tem problema. Pode deixar ela um pouquinho... um pouquinho desigual. Feito isso, a gente agora só deixa pra secar ela aí secando. Deixa ela ir secando. Quando ela estiver bem sequinha, se você quiser, é melhor deixar até de um dia pro outro. Deixa ela num local ventilado e no dia seguinte, ou então se você fizer cedo, pela manhã, talvez à tarde já esteja bom, aí você verifica, tá certo? Quando ela estiver sequinha, a cola bem seca, eu gosto de deixar de um dia pro outro, tá? Porque aí eu tenho certeza que ela tá ideal pra eu terminá-la. Quando ela secar, eu venho, dou mais uma cortadinha no acabamento, deixo ela arredondada e finalizamos a nossa folha, certo? Agora, já com a nossa peça seca, a gente vai tirar aqui do plástico. E vamos dar mais uma ajustadinha aqui nessa parte que ficou. Um pouquinho arrepiada aqui. A gente vai dando mais uma parada aqui, certo? Finalizamos aqui, está pronta a nossa peça, certo? A outra já estava pronta, então nós vamos agora colocar no nosso painel. Agora a gente vai só pendurar aqui, ó, tá? Pra não desmanchar aqui a peninha que já tá toda bonitinha, armadinha,
pode ser feito assim, ó. A gente dobra aqui, tá? Bota pra frente, ó. Tá vendo? Assim, ó. E pega aqui, ó. Vai ficar esse buraquinho aqui, certo? Que a gente vai encaixar aqui na madeira. Vou fazer de novo, tá? Tá aqui, ó. Dobrei. Peguei aqui, ó. Ficou o buraquinho, tá? Aí eu vou encaixar aqui, certo? Vou só soltar aqui. Esse aqui tava me dando apoio até agora. Encaixei aqui. E puxei. Pronto. Agora, eu vou só pendurar, colocar mais um fiozinho aqui, que vai sustentar o nosso painel, tá? Amarrar aqui na ponta, que isso aqui era só o meu apoio. Eu vou amarrar aqui e a gente finaliza o nosso trabalho. Então é isso, finalizamos a nossa peça em macramê, nosso painel e suporte de plantas, e espero que vocês tenham gostado da aula.